Uma mudança no INSS impactou a vida de milhares de pensionistas que recebem a pensão por morte, impactou negativamente porque os benefícios estão sendo reduzidos e os critérios mais rígidos para as novas concessões. Vem comigo nesse vídeo que eu vou trazer todas as informações para você. Olá, sejam bem-vindos ao canal INSS Passo a Passo. Eu sou Leandro Jarrell e hoje eu tenho uma notícia que está preocupando muitos aposentados, pensionistas, principalmente aqueles que recebem a pensão por morte, porque uma mudança na lei impacta pensionistas que estão recebendo menores valores e tem que passar por critérios ainda mais rígidos para começar a receber a pensão por morte. A gente sabe que ninguém quer receber uma pensão por morte, porque isso significa que o seu pai, a sua mãe, aquela pessoa que cuida de você, que você é dependente dela, ela faleceu, ela morreu, mas no momento em que um ente querido falece, aqueles que são dependentes e têm direito a receber a pensão por morte, isso é um alento, isso dá uma confortada. Afinal, por exemplo, uma mulher que ainda não é aposentada ou uma mulher que vive ali com um salário muito baixo, quando o marido morre, por exemplo, a pensão por morte daquele marido acaba ajudando nas contas da casa e isso faz a diferença na vida de muitas pessoas, mas uma mudança na legislação está diminuindo o valor das pensões, está aumentando e deixando os critérios mais rigorosos e está preocupando muita gente. Eu vou explicar tudo isso certinho para você aqui. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu vou responder, eu vou gravar novos vídeos para explicar mais detalhadamente. O negócio, gente, é que a reforma previdenciária de 2019 trouxe mudanças significativas nas regras para concessão de pensão por morte, impactando diretamente a vida dos dependentes, que agora se vêem diante de benefícios menores e critérios mais rígidos. A alteração na distribuição do benefício, que antes aqui segurava 100% do valor da aposentadoria do falecido aos cônjuges e dependentes, merece uma reflexão sobre o seu impacto na estabilidade financeira dessas famílias. Na antiga regra, a divisão igualitária entre os beneficiários garantia a segurança econômica do núcleo familiar, assim como eu disse, independentemente do número de dependentes. Hoje, para alcançar 100% da pensão, é necessário que os beneficiários tenham no mínimo 5 dependentes, uma condição que na prática afeta a maioria das famílias brasileiras. O novo cálculo, baseado em 50% do benefício ao qual o falecido teria direito, acrescido de 10% por dependente, prejudica diretamente a renda dos pensionistas. Em um exemplo prático, para vocês terem ideia, se um aposentado recebia R$ 1.500, a sua viúva, sobre as novas regras, teria acesso apenas a R$ 900, quase metade apenas do valor. Uma redução que é grande, que é substancial e que coloca em xeque a promessa de segurança social feita pelo sistema previdenciário. No entanto, o artigo 235, no seu 7º parágrafo da Instrução Normativa de 2022, de número 128 de 2022, a renda mensal inicial da pensão por morte não poderá ser inferior a um salário mínimo. Isso aí já dá uma aliviada, né? Então, aquele aposentado que recebia R$ 1.500 de aposentadoria, a sua esposa, a viúva, por exemplo, teria direito aí a receber apenas R$ 900 de pensão. Porém, essa instrução normativa assegura que a pensão não seja menor do que um salário mínimo, de acordo com o artigo 235, que diz o seguinte: a renda mensal inicial da pensão por morte será constituída pela soma da cota familiar e da cota individual, observando o 3º e 4º parágrafo, e será rateada em partes iguais aos dependentes habilitados. A renda mensal inicial da pensão por morte não poderá ser inferior a de um salário mínimo, é o que diz o artigo 7, então isso aí já dá um alento, já dá um conforto. Para quem recebia, para o aposentado, para aquela pessoa que recebia um salário mínimo de aposentadoria, ou até um pouquinho mais, a viúva ficaria sem essa pensão, recebendo menos de um salário mínimo. Esse 7º parágrafo do artigo 235 traz essa segurança de que, infelizmente, essa esposa não vai receber aí o valor total que o seu ex-marido, por exemplo, o falecido marido, recebia.
mas pelo menos não vai receber menos de um salário mínimo. O STF validou a regra de cálculo que reduziu a pensão por morte do INSS. No entendimento, na época do ministro Luiz Barroso, a reforma e as mudanças não alteraram nenhuma cápsula pétrea da Constituição Federal, porque vedou-se que o benefício seja inferior ao salário mínimo quando for a única fonte de renda formal do dependente. A reforma também impôs restrições temporais ao recebimento do benefício, retirando a vitalidade de muitos casos. Cônjuges com menos de 44 anos de idade, menos de 2 anos de casamento ou união estável, enfrentam limites de tempo que diminuem de acordo com a faixa etária. Dependentes entre 21 e 26 anos, por exemplo, têm direito a apenas 6 anos de pensão. O artigo 74 da Lei 8.213 de 1991 estabelece que a pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado falecido. No entanto, a rigidez do artigo 16, que hierarquiza os beneficiários em classes, incluindo as classes subsequentes, a exemplo de quando há cônjuge, companheiro, filho dependente de segunda classe, como pais, não terão direito ao benefício, ou seja, a existência de dependentes de uma classe exclui o direito das classes subsequentes, pode gerar aí algumas situações injustas. A mudança na regra de continuidade do benefício em caso de morte ou atingimento da maioridade pelos dependentes também merece atenção. Antes, o benefício integral persistia dividido entre os remanescentes. Agora, a nova regra retira a parte do dependente que deixa de ser impactando a renda da família. Então, gente, essa reforma trouxe aí grandes prejuízos para aquelas pessoas que recebem ou iriam receber a pensão por morte. A justificativa, e o que realmente nós acompanhamos, inclusive em outros países, é que a gente sabe que a população brasileira está cada vez envelhecendo mais, a expectativa de vida é cada vez maior, ou seja, os brasileiros estão vivendo mais e com uma qualidade de vida melhor. Há 50 anos atrás, uma pessoa com 60 anos era um velhinho, sim, quase morrendo, né? Em português, claro. Hoje, uma pessoa com 60 anos está gozando aí de muita saúde. Então, para acompanhar essa evolução que está acontecendo no Brasil, está acontecendo em outros países lá fora, a aposentadoria ela precisa fazer algumas mudanças. Por quê? Também, por outro lado, há menos jovens no Brasil, as pessoas estão tendo menos filhos e a população está envelhecendo, ou seja, tem menos pessoas trabalhando e depositando ali para o INSS e mais pessoas precisando receber. E aí a conta não fecha, não tem pessoas pagando o suficiente para pagar para aquelas pessoas que estão aposentadas, porque hoje você que está aí trabalhando, nós pagamos para aquelas pessoas que estão aposentadas hoje. No futuro, alguém vai pagar para a gente.